mais velho do que Matusalém. A doutrina secreta. Capítulo 9. A vitória sobre a morte. E o mestre disse: Não temais a morte, pois ela não tem poder sobre aqueles que vivem em Deus. A morte é apenas véu que cobre os olhos dos que ainda não viram a luz, mas para os que permanecem no Espírito, ela já foi vencida. Assim como Enoque foi tomado e não viu a morte, e assim como Elias subiu aos céus em redemoinho, também será com todo aquele que guarda a vida em unidade com o Pai. Pois vos digo, a morte é inimiga derrotada, e sua vitória é ilusão. Quem crê em mim, ainda que viva, nunca morrerá. E se escolher transcender, não o fará pela corrupção da carne, mas pela ascensão do Espírito. Eis o maior dos segredos: não fostes criados para morrer, mas para viver para sempre. A morte é prisão para os que não conhecem a porta, mas para os que a encontraram ela não existe. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem permanece em mim já venceu a morte. As palavras do mestre caíram sobre a multidão como fogo e água ao mesmo tempo, queimando antigas certezas e saciando uma sede profunda. Durante gerações, haviam visto a morte como destino comum, como estrada inevitável onde todos se perdiam. Mas ali, diante deles, a morte se revelava como inimiga vencida. Alguns recordaram os túmulos de seus pais e antepassados e sentiram dentro de si a esperança de que a morte não era o fim. Outros imaginaram-se no dia de sua partida, não mais descendo ao pó, mas erguendo-se em luz, como quem atravessa uma porta aberta para a eternidade. Era como se o medo mais antigo do homem tivesse sido arrancado de suas entranhas. A juventude sem fim já não era apenas sonho, mas promessa viva. A morte deixava de ser sombra inevitável para tornar-se apenas lembrança de uma era superada. E a vida, enfim, mostrava-se invencível. A vitória sobre a morte é o ponto culminante da doutrina da longevidade extrema. Tudo o que foi desenvolvido, a herança divina, o direito da escolha, a missão do homem, a plenitude do amor e a unidade com Deus, converge para este ápice, a superação definitiva da morte. Do ponto de vista teológico, a morte entrou no mundo como consequência da separação entre o homem e Deus. Unindo-se novamente à fonte, essa ruptura é sanada e a morte perde seu domínio. Do ponto de vista filosófico, trata-se da dissolução da maior contradição humana, viver sabendo que se deve morrer. Na vitória sobre a morte, essa contradição é superada e o homem alcança a liberdade absoluta. A ciência, até hoje, enxerga a morte como limite intransponível. Estuda meios de prolongar a vida, retardar o envelhecimento, substituir partes do corpo, mas não consegue eliminar o destino inevitável da morte. O que aqui se propõe, porém, não é apenas prolongar, mas transcender. Não se trata de resistência biológica, mas de integração espiritual que transforma a própria natureza da vida. A vitória sobre a morte significa que a existência humana não termina no túmulo, nem se limita a uma pós-vida desencarnada. Significa que o homem, unido a Deus, pode viver na terra em corpo glorificado até que, por decisão própria, opte pela ascensão. Assim, a morte deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. Se a morte já foi vencida, então a eternidade não é apenas um horizonte distante, mas uma realidade acessível no agora. A vida sem fim não começa depois da morte, mas no momento em que o homem desperta para sua verdadeira natureza em Deus. O Mestre não dizia, terão vida eterna, mas sim, tem vida eterna. O Verbo está no presente, porque a eternidade não se mede em anos acumulados, mas em plenitude vivida. Não é promessa adiada, mas posse imediata. A vitória sobre a morte abre os olhos para essa verdade. Já caminhamos na eternidade. Cada respiração, cada ato de amor, cada instante em que vivemos no Espírito é participação no infinito. E quanto mais essa consciência se enraiza, mais o tempo perde sua tirania e a vida se revela como aquilo que sempre foi, eterna.
O próximo passo de nossa jornada é, portanto, compreender a eternidade presente, pois aquele que a reconhece já não vive em ansiedade, não teme o futuro, nem lamenta o passado, mas descansa no eterno agora, onde Deus habita.